Está se aproximando o 1º de abril, então hoje eu vou falar sobre a mentira e como a mentira afeta a nossa vida e a nossa profissão de produtores culturais. Bom, quem já estudou comigo, pelo menos nos últimos 6 anos, sabe que eu estou apaixonada por neurociência, por programação neurolinguística, mas principalmente neurociência como um todo, e eu tenho pesquisado bastante nesses últimos 6 anos a respeito, e acaba que eu coloco isso dentro de tudo na vida, né? Coloco nas minhas colagens, tem muito de neurociência dentro das minhas colagens, as exposições têm a ver com isso. Coloco nos meus textos de teatro também e na produção também. Às vezes acontece de entrar muito, como em algumas partes da produção aparece bastante isso, mas às vezes é uma coisa sutil, né? E agora eu quero falar sobre, então, uma questão que é mentir e acreditar na mentira. É isso aí, todo mundo está vivendo por causa dessa profusão de fake news e em que acreditar, em que não acreditar, né? Mas, na verdade, a gente vive isso desde sempre. Então, a gente sempre esteve confrontado com a questão da mentira e da crença nessa mentira ou a não crença, né? Então, é legal hoje a gente pegar uma dessas partes aí, vamos falar sobre a mentira. E daí semana que vem eu falo sobre acreditar na mentira, que é uma outra competência do nosso cérebro, né? Mas sobre mentir, o ato de mentir, ele não é necessariamente uma coisa ruim. Então a gente tem a tendência de pensar, aquela pessoa mentiu, né? Todos nós mentimos, né? Não tem como, não tem uma pessoa que não tenha mentido, mesmo que ela minta para si mesma, né? Mas existe isso, por quê? Porque a mentira, ela acontece de uma forma muito natural. Claro que o ser humano tem uma tendência pela verdade naturalmente, né? Mas a mentira vem naturalmente, como é inato isso aí, porque é um mecanismo de defesa, um mecanismo de evolução, na verdade, é um mecanismo evolutivo para a pessoa conseguir vantagens, para ela conseguir sobreviver. Então, a mentira, ela aparece aí, quando precisa ter uma aceitação do grupo. A criança começa ali com 2 possibilidades de mentira, né? Que uma é encobrir uma coisa que ela fez, né? Uma coisa errada, então, que tem que ser, que ela considera já errada, né? Tem que a pessoa considerar errada e ela quer encobrir aquilo, e isso aí as pessoas também vão levando pela vida, né? Ou a segunda possibilidade, que é conseguir uma vantagem social. Então, vocês imaginem que isso aí começa a crescer junto com as pessoas, né? Então, às vezes, é uma coisa muito pequenininha, né? Tipo, dizer para uma tia que você adorou a comida e, embora não tenha gostado nada dessa comida. Isso é uma mentira. Por quê? Porque você quer ser aceito pela sua tia. Então vai ter uma vantagem social naquilo ali. Senão a tia vai falar mal, vai falar no grupo da família. Então é mais fácil, mais prático fazer aquela mentirinha. E isso aí vai aumentando sem dúvida nenhuma. E daí imaginem que é natural para o ser humano e subindo isso. Se eu vou ter vantagem social, eu vou subir, eu vou mentir mais, eu vou mentir mais, eu vou mentir mais. Qual é o limite disso aí? O limite disso é a descoberta. O limite é a pessoa ser descoberta, ser desmascarada. E de repente aquela pessoa é a mentirosa. E daí ela tem o cancelamento. Ou seja, ela passa de todas as vantagens sociais para nenhuma.
né? Ela se torna a pior pessoa que vai ser falada. E eu não estou falando só de cancelamento de redes, né? Estou falando pessoal e tal, porque daí todo mundo começa a desconfiar de tudo que ela disser, então tudo o que ela diz passa a ser rotulado como mentira. Ela cai em descrédito, né? Isso aí, então, é o termômetro dos mentirosos, né? Ou seja, de nós todos, né? É ver até onde as pessoas estão acreditando. Vocês veem isso muito agora nessa questão da pandemia, né? Que vocês falam com os amigos e tal, as pessoas dizem, não, eu estou em completo isolamento. Ninguém está em completo isolamento, né? Olha, pode ter, claro, não vou dizer ninguém, não tem como saber, mas a grande maioria das pessoas não está em completo isolamento, né? Elas têm contato com o entregador de comida, elas saem até a rua para pegar uma correspondência, né? Existem algumas interações, às vezes muito maiores. Então, imagina aquela pessoa que diz para todo mundo, nos grupos de WhatsApp, não sei o quê, não, eu estou em completo isolamento. Daqui a pouco ela é flagrada num café, tomando um café, mesmo que esteja sozinha na rua, na mesa, né? Nossa, aquilo ali cai, que é um rastilho de pólvora na rede, e tudo que aquela pessoa disser cai em descrédito. Quando ela disser qualquer outra coisa, vão dizer, não, ela mentia sobre isolamento. Então, acontece isso o tempo todo, né? Antes, quando a gente não tinha as redes sociais, as pessoas percebiam melhor quando era o limite de acreditarem nelas ou não, né? As pessoas entendiam muito melhor isso. Elas viam na cara da outra pessoa, ou seja, na linguagem corporal da outra pessoa, no jeito que a outra pessoa estava olhando, o jeito que ela se colocava, o tempo que ela olhava para os olhos da pessoa. Tudo, o cérebro da gente vai registrando, né? Porque ele já sabe se o nosso interlocutor demonstrou aquilo ali, aquela linguagem corporal, quando estava acreditando ou não acreditando de alguma coisa. Então ele sabe, ele diz, essa pessoa não está acreditando em mim. Então a pessoa para ali a sua tentativa de mentira, quando ela percebe que pode passar para o outro lado, né? Que exagerou e pode cair no cancelamento, né? Então o face a face, essa conversa direta, era o que regulava muito as pessoas para que elas não se passassem, né? Não ficassem ganhando vantagens sociais o tempo todo em cima de mentiras. É o medo, basicamente, né? De ser descoberto. As redes tiraram esse interlocutor da nossa frente. Então é muito, muito mais fácil a pessoa mentir sem ter alguém, né, para dar o termômetro, para dizer para ela, olha, tu está passando do limite. Então acontece muito, são aqueles, vocês veem por influenciadores que têm toda uma vida completamente falsa, né? Aquilo ali é um monte de mentiras que eles vão criando, vão criando um personagem e vão levando aquele personagem adiante sem medo nenhum, porque acreditam que estão, né? Mas não tem alguém que possa dizer, não, passasse do limite e tal. Então, tem essa questão. Os influencers, a gente percebe muito, muito isso. Claro que tem uma diferença muito grande entre atuação e a mentira, né? Quer dizer, a gente não está falando, por exemplo, de atores, atrizes que estão encarnando personagens, né? Porque encarnar um personagem é uma coisa totalmente diferente. A gente cria um personagem, a gente tem a consciência que está encarnando aquele personagem, né? E aquele personagem, então, é que vai dar um recado
qualquer, que pode ser, mas que ele não tem relação alguma com a personalidade do artista, no caso, né, da pessoa. Ele usa outro nome, ele tem é basicamente outra pessoa e que a gente está, né, utilizando essa forma de arte que seria a atuação. Porém, daí não dá para considerar mentira, entende? Porque existe uma associação numa outra pessoa. Pode aquele personagem mentir horrores, daí é problema dele, é um personagem mentiroso, né? Mas o ator não tem nada a ver com isso, tá? Bom, voltando então para a questão assim, nossa, pessoal, então existe então essa facilidade muito maior de mentir agora, né? Na nossa profissão, isso é um problemão, né? Um problemão. A gente tem produtores que nunca, produtores entre aspas, que nunca fizeram uma produção e mentem um currículo gigantesco. Bom, tem ministro que faz isso, né? Então, imaginem produtor picareta. Tem uma quantidade de produtor picareta com um currículo mentiroso ou que mente, que representa um artista muito famoso e sai vendendo shows, espetáculos do artista muito famoso. Então, esse tipo de coisa acontece o tempo inteirinho. Então, a gente tem que ficar realmente muito atento a isso. Em primeiro lugar, a observar o que a gente ganha cada vez que a gente faz uma pequena mentira. Isso é uma coisa interessante, é um bom autoconhecimento, é um bom exercício para esse momento de pandemia. Às vezes a gente ganha menos do que a gente pensa, sabe? É interessante fazer. A segunda coisa é por que a gente acredita em determinadas mentiras? Ou como o mentiroso sabe que pode fazer a gente acreditar? Então, como já está muito longo, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. E daí vocês vão entender por que uma grande parte do Brasil também aceita as fake news e como se fosse verdade. Então, até a semana que vem.